Finalmente, após tanto tempo de espera, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura de Bacabal, a forçando a realizar um concurso num prazo de 180 dias. E há pelo menos duas lentes que nós podemos utilizar para enxergar melhor esse acontecimento. Uma delas, pela própria natureza desse impulso, é jurídica, e a outra, política, sobretudo pela consequência do andar da carruagem. E essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas, então é importante que a gente preste atenção até o final para a gente entender melhor a situação e entender melhor como agir a partir daqui. Primeiro é importante a gente entender que essa ação civil pública não surge do nada, ela está dentro de um inquérito civil público que vem sendo tocado pelo MP desde meados de 2019 para investigar justamente a existência de servidores temporários ocupando cargos efetivos na estrutura da administração pública municipal. E alguns dos dados apurados no decorrer desse processo que explicitam bem a situação são estes. 4.567 servidores compõem o quadro da prefeitura. Desses, 2.545 são contratados, 635 ocupam cargos comissionados e apenas 1.387 são concursados. Ou seja, nós temos aí dessa totalidade mais de 55% dos cargos ocupados por servidores temporários. E aqui eu abro um parêntese para destacar uma questão, porque dentro da população, uma fração da população acredita que quem chega ao poder tudo pode fazer, desfazer, mas não é assim que funciona. Bacabal não é um estado à parte, não é um estado paralelo dentro do Brasil. Então, ele deve obedecer ao regramento, às regras do jogo. A Constituição Federal ela é bem clara, porque a administração pública ela é regida pelo princípio da estrita legalidade. Ou seja, nada pode inovar, nada pode fazer que não esteja previsto na lei. E de tão cara que é essa questão, a própria Constituição tratou de disciplinar como vai ser regida a administração pública. E aqui, especialmente no que tange a investidura dos cargos públicos. É concurso público a regra. A figura, o instituto do contrato temporário, do cargo temporário, é uma excepcionalidade, é justamente para atender demandas temporárias. Por exemplo, uma pandemia, mas contratos renovados de ano a ano para ocupar cargos que são cargos típicos da administração, para um funcionamento regular da administração, isso não existe, isso não tem base jurídica nenhuma, não tem nem defesa para se apresentar num caso desse, porque mesmo que seja feita a excepcionalidade, ainda se exige algum critério objetivo, porque a administração pública não é particular, não é o prefeito que resolve o que fazer, como escolher as pessoas de acordo com critérios pessoais, porque existe o princípio da impessoalidade também. Então, há de haver critérios objetivos para inclusive, selecionar temporários. E não há processo seletivo. Isso é óbvio. Então, não tem sustentação jurídica alguma. Como o Ministério Público disse, são contratos nulos por natureza. Mas, voltando aqui ao corpo da ação, por diversas vezes o Ministério Público diz que tentou resolver com a Prefeitura extrajudicialmente para realizar o concurso, né? Então, solicitou esclarecimentos diversas vezes, como é que estava o andamento, e a Prefeitura sempre se esquivando, dizendo, nós estamos fazendo aqui, meio aquele, depois a gente marca, sabe? Que as pessoas costumam falar, e nunca era realizado nada. Então o Ministério Público entendeu que não havia interesse da Prefeitura. E ele diz assim, houve nítida opção do gestor pela não realização do concurso público, e que, aspas, o município de Bacabal tenta protelar o máximo possível período no qual controla a máquina administrativa e os servidores contratados que sequer podem reclamar acerca do salário, do horário de trabalho, do local de lotação, da obrigatoriedade de comparecimento em eventos públicos, do recolhimento do INSS não repassado à autarquia federal, dentre outras situações adversas, vez que temem a perda do cargo, sendo que tais circunstâncias seriam resolvidas legalmente com a realização de concurso público. Ou seja, ele dá nome aos bois, né? Ele esclarece aqui claramente do que se trata, né? A Prefeitura não realiza porque não existe um interesse político que se realize, né?
Então, depender dessa boa vontade da prefeitura, as coisas não vão andar. E por isso que nasce a ação civil pública, porque o Ministério Público entendeu de fato do que se tratava essa não realização. Daí o Ministério Público faz um pedido de tutela antecipada de urgência para que a prefeitura realize o concurso num prazo de 180 dias. E o argumento para isso é bem interessante, porque ele alega que o perigo na mora é justamente o risco de que novo concurso somente seja realizado às vésperas das eleições municipais de 2024, que somente terá por finalidade a aquisição de votos dos candidatos, assim como ocorreu no pleito eleitoral de 2020. Ele complementa ainda que a permanência da atual situação poderá gerar um dano irreparável, vez que o requerido continuará a usar a administração em proveito próprio para eleger seu ou sua sucessora ou sucessor, fazendo hereditária a função eletiva em virtude do poder ilegítimo de escolher os funcionários públicos munícipes. Nós realizamos aqui a análise dessa ação justamente para entender que é tudo muito claro, tanto nos fatos, quanto nos fundamentos jurídicos, quanto os pedidos, está tudo muito coerente e aqui nós temos uma clareza de que as coisas podem andar. E sobre a questão política, eu vou ser aqui bem franco com vocês, eu já várias vezes pleiteei o concurso, né, em Bacabal, já fiz campanhas aqui, já falei diversas vezes da importância para que Bacabal viva uma democracia de fato, minimamente. Porque não existe expressão da vontade popular sem as pessoas terem a possibilidade de se expressar, de votar pelas suas ideias, pelo que acredita ser o ideal, né? Então, em Bacabal, as pessoas são forçadas a votar pelo cabresto ainda, né? Assim, um cabresto moderno, é um coronelismo moderno com uma nova roupagem, mas é um coronelismo. E, então a democracia não vai se efetivar assim. As pessoas não vão conseguir colocar um programa em exercício através dos políticos, porque não tem espaço para esse debate. Nunca tem um espaço político qualificado para se debater ideias, soluções. Então a população fica refém de quem se apropriou da máquina pública, né? E isso junta tudo, poder político, poder econômico, muitas vezes poder religioso, e tudo forma ali uma parede quase que impenetrável, fazendo mesmo que Bacabal viva a parte da república, né? Quase uma monarquia hereditária, e está se tornando quase isso mesmo, que agora que é até questão de família, né? Então, fazer essa análise é importante porque a gente vê que não há interesse de quem está no poder, de quem chega ao poder dessa forma, e aqui, infelizmente, eu elenco a maioria dos vereadores também, para além dos prefeitos, que têm cargo na prefeitura, colocam famílias ali e deixam essas famílias reféns de suas vontades, e aí fica nessa, né? Se elegem dessa forma e o sistema não vai mudar se depender de quem lá está por ele, né? Quem chega no sistema dessa forma não vai querer que o sistema mude. Então tem que ser por nós mesmos, tem que ser por via da justiça que as coisas minimamente se estabeleçam, as regras do jogo. Porque aí, me diga, que carisma vai levar aqueles vereadores a chegar lá? Que ideias vão levar aqueles vereadores a estarem lá? Ou mesmo o prefeito? Qual foi a ideia brilhante que Edivan, seu grupo, levou aqui numa campanha para ser implementada? Qual um programa político para Bacabal? O que é que Bacabal quer ser daqui a 5, 10, 20, 30 anos? Como nós queremos melhorar as condições, a qualidade de vida da nossa população? Então não existe isso tudo. Não existe uma tentativa de cumprir ali com a missão dada pela Constituição de garantir saúde, educação, lazer, cultura para a população. Não existe programa para isso, não existe Estado em Bacabal. Não existe Estado em Bacabal, existe famílias, existe grupos, elites que se apropriam do erário público, do patrimônio público mesmo, é um governo patrimonialista. Então, é muito importante que nós apoiemos essa iniciativa do Ministério Público e entendamos a importância disso, inclusive quem está nessa situação de contrato, que não está feliz em ter esse contrato precário, né? E para a gente entender que o concurso inibe corrupção, concurso é para garantir estabilidade dos servidores, para que as pessoas não precisem ficar caladas diante de coisas erradas. Isso não interessa a essas pessoas, é óbvio, né? É óbvio. Então a gente tem que ter ideia do que está realmente acontecendo e ficar do lado certo da história. A gente desenvolvendo essa conversa mais para frente, eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga, mas é um fato muito importante para a história de Bacabal,
essa ação civil pública. Vamos acompanhando.